Bom dia, irmãos. O Centro de Estudos Cristãos da Igreja Cristã Nova Vida Macaé tem nos dado essa oportunidade de gravar esses vídeos contendo os estudos do Novo Testamento. E nesse domingo nós vamos estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E para que nós possamos compreender melhor essa carta escrita pelo apóstolo, precisamos conhecer a maneira como o Evangelho chegou naquela cidade de Tessalônica e como foi essa experiência de Paulo durante aqueles poucos dias que permaneceu naquela cidade. Devemos lembrar, isso está escrito, a palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós devemos lembrar que Paulo e Silas haviam estado presos em Filipos e tinham sido libertos de uma forma sobrenatural. O carcereiro e sua família haviam sido recebido a palavra do Senhor e recebido a bênção do Evangelho em sua casa, se convertem. E após esse episódio, o apóstolo e Silas, eles seguem sua viagem missionária e chegam na cidade de Tessalônica. Lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que, segundo o seu costume, Paulo vai a uma sinagoga e por 3 sábados, isso está lá no versículo 2, o apóstolo discute com aquelas pessoas a respeito das verdades e da base das Escrituras. Ele proclama para aqueles homens e mulheres o Jesus que é o Cristo, e alguns judeus e muitos gregos e uma grande quantidade de mulheres de alta posição na sociedade, naquela sociedade, se convertem. Mas, como descrito aqui no capítulo 17, a partir do verso 5, os judeus ficaram com inveja do apóstolo e do seu companheiro Silas, e por isso eles convocam alguns desocupados, homens perversos, e provocam um tumulto naquela cidade, a ponto de entrarem na casa de um daqueles irmãos à procura de Paulo, não o encontram, e a justificativa para aquela perseguição e para aquele tumulto é de que aqueles homens estavam proclamando a existência de um outro rei que se chamava Jesus. Paulo e Silas são enviados naquele momento, ao anoitecer. Nós vamos ler isso a partir do verso 10 de Atos 17. O apóstolo e Silas são enviados para a cidade de Bereia. E a gente percebe que o apóstolo ele não se contenta em ficar parado e não há perseguição que vai fazer aquele homem se calar. E ele continua proclamando o Evangelho e as Escrituras todos os dias naquela cidade de Bereia. Só que aqueles judeus que os haviam perseguido lá na cidade de Tessalônica, sabendo disso, vão até Bereia e também tentam persegui-lo, e Paulo se dirige
para a cidade de Atenas. Timóteo, que estava com Silas em Bereia, permanecem na cidade, enquanto o apóstolo se desloca para Atenas, fugindo de mais uma perseguição. E é dessa cidade, de Atenas, após Timóteo ter saído de Bereia e ter se encontrado com Paulo na cidade de Atenas, é lá em Atenas que Paulo recomenda que Timóteo retorne a Tessalônica para saber notícias daquela igreja. Logo em seguida, já na cidade de Coríntio, e é bom lembrar que Paulo fica nessa cidade pregando o evangelho e trabalhando por 1 ano e meio, e é de lá que ele envia a primeira carta para os Tessalonicenses após receber um relatório de Timóteo, trazendo algumas notícias e novidades a respeito daquela nova igreja. E se a gente perceber que o trabalho missionário é um trabalho árduo, e conhecendo alguns missionários, a gente sabe que o tempo que se leva para que se chegue a um lugar, se consiga trazer um ambiente familiar e que você consiga trazer pessoas para junto e através desses momentos você conseguir pregar o Evangelho e essas vidas possam, através do conhecimento do Evangelho, se converterem. Normalmente é um tempo demorado. A gente se surpreende pelo fato de que no caso da igreja lá de Tessalônica, essa colheita de Paulo, ela foi algo surpreendente. E porque, como nós vimos lá no capítulo 17, Paulo permanece nessa cidade somente por 3 sábados. Ele pregou nessa cidade a respeito do Espírito Santo, ele falou sobre o Espírito Santo, ele explicou aos irmãos daquela igreja a respeito da Trindade. Nós vamos encontrar lá no capítulo 1, no verso 6, Paulo falando a respeito do fato de que aqueles irmãos se tornaram imitadores dele e do Senhor. E Paulo se preocupa também muito em falar, nessa primeira carta, a respeito da segunda vinda de Cristo. É uma carta de coração para coração, e isso pode ser notado pelo fato de que Paulo chama aqueles irmãos por 14 vezes de irmãos. Paulo funda essa igreja se torna uma igreja exemplar, mas segundo os relatórios trazidos, segundo aquilo que Timóteo percebeu durante a sua visita, havia uma certa imaturidade, principalmente se a gente considerar o pouco tempo que Paulo permaneceu naquele lugar. Por volta do ano 51 e 52 depois de Cristo, animado com as boas notícias que Timóteo traz daquela cidade, daquela igreja, Paulo escreve a carta. E o objetivo dele era estimular os tessalonicenses a permanecerem na fé a partir da perspectiva do retorno de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus é a verdade que Paulo está apresentando aos tessalonicenses. E existem vários versículos na sua carta que comprovam essa afirmação. Por exemplo, no versículo 10 do capítulo 1,
Paulo diz: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Lá no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo afirma: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Paulo se preocupa de firmar este conceito e para que aqueles irmãos pudessem estar conscientes de que a sua esperança estava depositada em um Deus vivo. A primeira vinda de Jesus Cristo foi repentina e surpreendeu. A segunda vinda de Jesus Cristo não será diferente. E aqui, irmãos, há um detalhe interessante, porque nós percebemos que no tempo de hoje, no nosso tempo, parece que essa notícia a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo pode parecer uma fábula para muitos que não conhecem a Escritura. Talvez você e eu já tive essa experiência de, ao falar a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo para uma pessoa que não conhece o Evangelho, essas pessoas se surpreendem e fazem um pouco caso a respeito disso, achando que isso é conto da carochinha. Mas o fato é que a palavra de Deus nos garante que da mesma forma como Jesus Cristo veio, nasceu e viveu entre nós, morrendo naquela cruz pelos nossos pecados e ressurgindo dos mortos, da mesma forma, esta palavra de Deus nos afirma que este mesmo Jesus voltará para julgar o homem num futuro. Lendo essa palavra de Deus e essa carta de Paulo, percebemos que havia algumas faltas a serem corrigidas naquela igreja. Havia uma ideia errônea a respeito dessa segunda vinda de Jesus. Para aqueles irmãos, a segunda vinda já estava às portas e seria breve. E haviam dúvidas a respeito dos mortos, como seria a participação daqueles que já tinham morrido em Cristo no dia da volta do Senhor. Havia também um problema sério que deveria ser corrigido, porque aqueles irmãos empolgados e certos dessa esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, eles estavam esquecendo de suas obrigações diárias. Lá no capítulo 4 da carta, no versículo 10, nós lemos o seguinte: e de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O apóstolo faz essa observação porque eles estavam tão focados nessa notícia e percebiam de uma forma um tanto errada o momento em que se daria esse retorno de Jesus, que o apóstolo faz questão de reforçar novas instruções. É bom lembrar que
essa ideia da volta de Jesus Cristo, ela foi de forma muito clara e objetiva, firmada por Jesus Cristo quando esteve entre nós. Aos seus discípulos, ele, no entanto, deu uma instrução e uma informação muito importante e que nós não devemos esquecer. É que essa segunda vinda dele se dará num dia e numa hora que ninguém sabe. E Jesus Cristo afirmou lá no capítulo 24, versículo 36 de Mateus, que nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai, sabem quando será este momento. E para nós fica a necessidade de que nós estejamos preparados. Paulo, quando escreve essa carta no ano 51 e 52 depois de Cristo, tem como alvo os cristãos daquela igreja recém-formada. Mas haviam também mais gentios que judeus naquela igreja. E é para esses homens, tanto gentios como judeus, que Paulo a escreve. O versículo-chave dessa carta encontra-se no capítulo 3, no versos 12 a 13, quando o apóstolo diz: a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. A expressão-chave que podemos usar para definir essa carta seria vida cristã. Se pudéssemos fazer um esboço dessa carta, onde a dividiríamos em uma parte teórica, dos capítulos 1 ao capítulo 3, e uma parte prática, que vai do capítulo 4 ao capítulo 5. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo relembra a aceitação da sua palavra, da sua pregação, como sendo a própria palavra de Deus, e como aqueles irmãos sofreram perseguição também dos seus conterrâneos. Isso está lá em Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 13 a 15. Na parte prática da carta, dos capítulos 4 e 5, nós vemos Paulo se preocupando com uma expectativa a respeito do futuro. E nesses capítulos, Paulo usa e recomenda a mesma receita que foi colocada no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Uma receita para uma vida cristã santa, ou seja, separada, devotada e dedicada a Deus, e que ele reforça essa necessidade de um viver santo dos irmãos daquela igreja, através de algumas recomendações que você poderá ler lá no capítulo 4. O objetivo de Paulo nessa carta e nessas recomendações é especificamente o crescimento espiritual daqueles irmãos. Essa epístola ou essa carta é uma carta em ação de graças, a fim de encorajar e orientar os crentes de Tessalônica para uma boa prática da vida cristã. Devemos entender também, irmãos, alguns detalhes a respeito da cidade de Tessalônica. Assim como Corinto, era uma cidade, era uma metrópole ocupada por habitantes vindos de várias partes do mundo da época. Do norte
estavam chegando e habitavam aquele lugar. Germânicos com seu paganismo, da Acaia, da Grécia, gregos com suas filosofias, do Ocidente, romanos com poder e riqueza, e do Oriente, os judeus com seu legalismo, suas práticas e cerimônias, e os demais povos com seus misticismos. A primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ela é uma carta inspiradora, como eu disse antes, uma carta em que o apóstolo, ele fala ao coração daqueles irmãos a respeito da fé, do amor e da esperança que eram visíveis naqueles cristãos, mas percebemos também que essa carta nos traz um alerta a respeito de um sincretismo religioso, resultado daquela mistura de culturas e filosofias que estavam, que afloravam naquela cidade. Percebemos no nosso país, no Brasil hoje, uma mesma prática de um secretismo religioso, onde diversas religiões e doutrinas se misturam com suas características e costumes, procurando passar para aqueles que as ouvem uma nova visão, tentando desfocar aquilo que é pregação central do Evangelho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é tirado de foco nessas várias doutrinas e nessas várias filosofias que são apresentadas. E nós, que somos cristãos desse tempo, devemos nos perguntar se temos conseguido apresentar para aqueles que estão ao nosso lado a verdadeira identidade de um cristão que vive no mundo, mas não é deste mundo. A outra pergunta que devemos nos fazer é se continuamos estimulados a viver segundo as Escrituras, apesar de todo esse cenário que nos cerca, apesar de todos esses convites que recebemos, e se estamos de fato vivendo segundo as Escrituras. Os Tessalonicenses animavam o coração de Paulo com seu comportamento. E a tríade cristã, a fé, o amor e a esperança, ficam claros para nós hoje, na vida daqueles irmãos, quando nós olhamos as afirmações de Paulo em sua carta. Por exemplo, no capítulo de número 1, versículo 3, Paulo diz: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo reforça essa ideia dessa tríade cristã como base na vida daqueles irmãos. Lá no capítulo 5, verso 8, quando ele afirma: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Essa igreja de Tessalônica
ela era identificada como um povo que vivia o cristianismo autêntico. Mas a pergunta que fazemos é: quais eram as características que identificavam aqueles irmãos como verdadeiros cristãos? E a gente pode enumerar algumas características. Por exemplo, aqueles irmãos imitavam o Senhor Jesus. Você vai ver isso no capítulo 1, no verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Aqueles irmãos recebiam a palavra de Deus com alegria e eram modelo para outros crentes. Continuando a leitura do verso 6, no capítulo 1, nós vamos ver que o apóstolo diz: pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Uma outra característica que nós percebemos naqueles irmãos, escrita nesta carta, é que eles abandonaram os ídolos e se aproximaram verdadeiramente de Deus. Lá no versículo 9 do capítulo 1, Paulo diz: pois eles mesmos relatam, eles, Timóteo e Silas, pois eles mesmos relatam de maneira que vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Precisamos, quando nós lemos essa informação do apóstolo, a respeito daqueles irmãos terem abandonado os ídolos e se aproximado de Deus, devemos nos lembrar de que vivemos num país, infelizmente, idólatra, onde Jesus Cristo muitas vezes é colocado de lado, Deus é colocado de lado, e os homens colocam imagens e colocam deuses no lugar do Deus único e verdadeiro. Devemos lembrar aquela recomendação do próprio Deus a Moisés, quando ele entregou os 10 mandamentos. Lá no versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo, nós devemos lembrar que a instrução clara do Senhor é: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E o Senhor continua dizendo: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, essa informação contida na palavra de Deus é uma informação séria. E aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, certos dessa orientação de Paulo, se resguardam contra o perigo da idolatria. Percebemos também como uma característica daqueles irmãos é que eles imitavam os crentes maduros. Isso está lá no capítulo 2, verso 14. E eles
progrediam na fé, como nós podemos ler no capítulo 4, verso 1, quando Paulo afirma: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Essa carta de Paulo, ela traz como um ensinamento importante e onde Paulo concentra também seus esforços a respeito, como dissemos no início, da volta de Jesus Cristo. Nessa primeira epístola, em todos os capítulos que lemos, nos 5 capítulos dessa epístola, encontramos textos que falam a respeito da volta de Jesus Cristo. No verso 9 e 10 do capítulo 1, aguardar dos céus a volta de Cristo. Nos versículos 19 e 20 do capítulo 2, Paulo recomenda exultar com a volta de Cristo. No capítulo 3, verso 12 e 13, há uma referência a um viver em santidade para a volta de Cristo. No capítulo 4, verso 13 a 18, o conhecer a doutrina da volta de Cristo. E eu queria, nesse capítulo 4, ler com você, na sua Bíblia, esses versículos onde Paulo dá instruções extremamente importantes para esclarecer aqueles irmãos e cada um de nós a respeito de como será esta segunda vinda do Senhor. O apóstolo diz lá no versículo 13 do capítulo 4, acompanhe aí na sua Bíblia: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Precisamos perceber que a vinda de Cristo, longe de ser, como para alguns é, quando ouvem a respeito dela, momento de medo, ela tem que ser para todo aquele que crê, motivo de grande esperança e de vida eterna. Ela é inspiradora para o recém-convertido. A vinda de Cristo, ela é animadora para aquele que é servo fiel. Ela é purificadora para o cristão, como nós podemos ler no capítulo 3, lá no versículo 12, quando Paulo diz
que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor com vocês. A vinda, a notícia maravilhosa da segunda vinda de Jesus, ela é consoladora para os enlutados, como nós lemos no capítulo 4. E ela é despertadora para o cristão que dorme, como nós lemos no capítulo 5, versos 5 e 6, quando Paulo diz: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Paulo e aqueles irmãos tessalonicenses enfrentaram tribulação, sofrimento, perseguição e aflição. Mas a esperança em Cristo e as boas novas do Evangelho tornam a vida daqueles homens e mulheres uma vida nova e com um novo foco. Cristo é visto como a esperança de salvação de todo crente, tanto agora como em sua vinda. E quando Ele voltar, Jesus Cristo nos libertará, como podemos constatar no verso 10 do capítulo 1. Cristo nos aperfeiçoará, lá no capítulo 3, verso 13, há uma referência a respeito disso. Nos ressuscitará, como lemos, e nos santificará. 1 Tessalonicenses nos manda um recado para que estejamos vigiando e sejamos sóbrios. É isso que Paulo diz lá no capítulo 5, no verso 6, quando ele diz: portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Assim, Paulo chamou a atenção daquela igreja a respeito da volta de Cristo. E a pergunta é: nós, cristãos de hoje, que lemos essa carta, estamos vigiando constantemente e aguardando o Senhor Jesus? Quero terminar esse estudo reafirmando aquilo que Paulo coloca lá no capítulo 1, no verso 3, a respeito de que no nosso coração devem residir a fé, o amor e a esperança. Precisamos de fé para aguardar a volta de Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé, tudo isso que lemos é a história da carochinha. Precisamos também amar para cumprir o nosso papel de cristão nesse tempo. E para nós, cada um de nós precisa de esperança para viver estimulado em face às muitas lutas da vida. Queridos, não podemos
deixar de perceber em cada carta de Paulo que temos estudado, que apesar de toda essa alegria que o apóstolo nos transmite, apesar dessas instruções que o apóstolo deixa registrado, nós não podemos esquecer que aquele homem e aqueles discípulos e aqueles cristãos daquela época passaram por provações, dificuldades e aflições. A esperança deve ser alimentada no nosso coração. E em vez de estarmos vivendo para estar prontos para morrer, alguns de vocês já devem ter conversado com pessoas que se preparam, para morrer e preparam o futuro quando da sua partida para os seus filhos, através da boa distribuição da sua herança. Mas, queridos, talvez, se você tiver posses e condições, bens, talvez seja boa essa prática de se preocupar em deixar tudo certinho. Mas o mais importante é que nós não vivamos a fim de estar preparados para morrer, mas que vivamos a fim de estar prontos para a volta de Cristo. Essa é a síntese dessa maravilhosa carta de Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica. E eu me despeço de você lendo a mesma saudação e bênção de Paulo lá no capítulo 5, os versos 26 em diante, quando Paulo diz: saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém? Semana que vem, damos continuidade aos nossos estudos do Novo Testamento, estudando a segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Amém.